sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, CEO aqui da empresa Criador Pro de licenciamento ambiental, do nosso canal aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, na nossa plataforma Criador Pro. Hoje a gente vai estar respondendo as perguntas dos nossos inscritos no canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Bom, bora lá, vamos começar a responder algumas perguntas. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui é do Roque Lopes de Oliveira. Ele pergunta: periquito da caatinga tem como fazer mutação? Bom, Roque, primeiro eu preciso entender o que é mutação, tá? Mutação é toda alteração no código genético de um ser vivo. E as mutações, elas são aleatórias. As mutações, elas acontecem de forma espontânea. A gente não consegue forçar uma mutação, a gente não consegue prever mutações. Uma vez que a mutação ela ocorra no animal, a gente tenta selecionar essa mutação e tenta fazer cruzamentos para tentar fazer com que essa mutação se repita. E aí, uma vez ela se repetindo, você consegue fixar essa mutação numa determinada espécie. Então, praticamente todas as espécies têm um grau maior ou menor de ter a possibilidade de mutações. Quanto maior a quantidade de animais criados em cativeiro em todo o planeta, quanto mais antigo for a criação desse animal, maior é a chance de você ter mutações, principalmente quando a gente faz cruzamentos endogâmicos, cruzamentos entre parentes, entre irmãos, entre pais e filhos, que você faz aumentar a chance de ter algum tipo de mutação. Hoje, as mutações mais assertivas são as mutações referentes ao fenótipo da cor do animal, né? Principalmente animais que têm uma cor selvagem, que é a cor natural. Qualquer alteração nesse padrão de cores natural, a gente chama de mutação. A mutação mais conhecida, a mutação mais comum que acontece em todos os animais, é o albinismo, a retirada da pigmentação do animal, né? Então, seriam os animais brancos, né? Os animais albinos ou de cor de olho vermelho. E aí a gente vai ter uma série de outras mutações que podem acontecer na natureza. Então, respondendo essa sua pergunta referente ao periquito, está falando do periquito da caatinga, se tem como fazer mutação, não é que a gente tem como fazer, a gente não consegue, mas todo animal tem. Eu acho que o periquito da caatinga tem pouquíssimos criadores desse animal no Brasil, já que é um animal silvestre, mas se surgir uma mutação espontânea, a gente consegue trabalhar essa mutação e tentar fazer a fixação dessa mutação. Dentro da área da criação em cativeiro, a gente tem muito o hibridismo. As pessoas começam a cruzar animais próximos, gerando híbridos, e o híbrido fértil, e aí ele passa a ter uma nova característica, e você bota de volta com a espécie que você quer, você passa a ter uma característica nova. Então, a gente tem algumas peculiaridades, mas mutação a gente não consegue fazer. A gente consegue apenas selecionar os animais que têm essa mutação e tentar trabalhar essa mutação para que ela se fixe dentro de um plantel ou dentro de uma espécie, tá bom? Segunda pergunta, Matheus Maia. Olá, doutor, gosto muito das lives, parabéns, obrigado. Qual a importância de legalizar a criação de aves? Bom, boa pergunta, Matheus. A importância é fundamental, porque hoje no Brasil a criação ela é regulamentada por lei e é obrigatório a legalização de algumas espécies. Algumas espécies ditas como domésticas, que estão em lista de domésticas, você pode ter o animal como animal pet, animal de estimação, e você precisa, se você quer ter um criatório comercial dessas espécies, montar um processo simples junto ao seu município para poder vender esses animais de forma legal. Agora, os animais que estão na lista de exóticos e silvestres, você só consegue reproduzir, ter em cativeiro a capacidade de reprodução com intuito comercial, se você fizer a legalização.
Se você não fizer a legalização, você vai ser uma pessoa ilegal, que você está transgredindo uma legislação e você pode ser penalizado. Você pode desde receber multas, apreensões, processos, e aí você pode ter a perda, né, dos animais que você cria. Então, é muito importante, se você pensa em criar comercialmente qualquer espécie, buscar a sua legalização. E qual é a forma que você tem para legalizar esse animal? Para cada espécie, para cada categoria, tem uma forma diferente. Quem vai falar isso é uma pessoa responsável por legalização. Então, nós temos várias empresas aí que fazem licenciamento ambiental junto a órgãos ambientais, mas referido à criação de animais, é muito importante que você procure um responsável para fazer esse processo para você. Jonatas F. Piano. Meu Deus, tanta coisa, estrutura, profissionais, que não consigo nem pensar por onde começar. Acho que gasta mais dinheiro do que se lucra. O que o senhor me diz? Bom, Jonatas, e já respondendo, né? Criatório Canto do Bico Torto. Realmente, hoje o processo de legalização não é que ele seja que tenha que ter tanta coisa, tanta estrutura, tantos profissionais, que você vai gastar muito. Esse é um processo normal. Por exemplo, se você vai montar um criatório comercial de qualquer espécie, você tem que pesquisar qual é a infraestrutura, que tipo de recintos, como construir, qual é o espaço necessário, quais são, aonde eu vou comprar as matrizes, qual é os profissionais que eu preciso ter no meu criatório para atender os animais que eu estou criando, e também eu preciso fazer a legalização, fazer o processo de licenciamento ambiental para poder criar esses animais da forma correta. Então, o custo, dependendo da região, dependendo do tamanho do criatório, dependendo das instalações, de como é que você quer, ele é um custo relativamente baixo para se montar um criatório comercial. Estou falando do custo de legalização, é muito baixo perante ao custo total do processo. Quanto é que você vai gastar para construir, comprar os recintos, comprar as matrizes, contratar os profissionais? A legalização é o preço mais em conta. Tá? A gente fala que a legalização em alguns criatórios não chega a dar 1% do valor do criatório. Então, algumas regiões, alguns profissionais que executam esse serviço, eles cobram de 15, 20, 25 mil reais, alguns estados até mais, porque é um processo que você precisa saber fazer para você conseguir executar o processo de legalização. Então, os custos eles variam muito, porque você tem os custos com as taxas da empresa, os cadastros, as taxas de licenciamento, então você tem um custo maior. Mas o que eu digo é que precisa ser feito. O custo ele é relativamente barato. A gente pegar N exemplos. Eu quero montar um criatório, está na febre, aí todo mundo pergunta para mim, aí, criatório de ringneck dá dinheiro? Hoje, para você montar um criatório de ringneck, dependendo das espécies que as pessoas estão te indicando, você precisa gastar uma fortuna comprando casais, comprando matrizes, fazendo a instalação, e você gasta um monte. Eu conheço criadores que compraram aí 10, 20, 30, 40 casais de ringneck, só casais de mutação gastaram aí 100, 150 mil reais em matrizes, mais gaiolas, mais instalação, e não querem gastar 10, 15 mil reais no processo de legalização. Então, você gasta 100, 150, 200 mil no criatório e não quer gastar 10 mil no processo de legalização. Tá? Então, isso varia muito de região para região. Tá? Se alguém tem interesse em fazer a legalização, a gente tem aí na descrição do vídeo, nós temos aí um link que você clica e vai para a nossa página, onde a gente oferece o serviço completo de legalização. Alex Almeida, eu preciso legalizar minha loja pet ou só o criatório, ou dá para fazer só uma legalização dos dois processos, da loja e do criatório? Bom, Alex Almeida, seguinte, são duas coisas diferentes. Você pode ter um criatório comercial em que a sua empresa já tem um KENAI para venda de animais, e aí você já pode montar uma loja, ok? A loja, se for no criatório, ela vai passar também pelo processo de licenciamento para poder vender animais. Então, se você tem uma loja pet e tem um criatório, você tem que fazer o licenciamento para as duas coisas. Apesar de você ter a empresa única, você vai precisar licenciar a loja para você poder comercializar os animais e o criatório comercial também. Há necessidade. Tá? Você pode fazer ao mesmo tempo os dois processos juntos
fazer uma única solicitação, tanto para o licenciamento da loja, quanto para o licenciamento do criatório, num único processo. Você pode fazer isso também, tá? Acho que tem uma complementação. Aqui em Minas, tudo parece mais difícil. Eu gosto muito de pássaros, sempre quis criar profissionalmente, mas acho muito complicado e caro a estruturação do criatório legalizado. Posso fazer por etapas? Pode fazer por etapas, tá? Você pode iniciar com as licenças prévias, você pode começar com o planejamento do seu criatório. Então, o que quer dizer? Você vai construir as plantas arquitetônicas, vai fazer a construção do seu criatório, aí você vai dar entrada no processo da sua empresa, aí você vai dar entrada no processo de legalização, aí você vai adquirir as matrizes, aí você vai conseguir a vistoria, e aí você vai conseguir a licença de uso e manejo. Você pode fazer por etapas, você pode colocar o seu cronograma dentro do processo de licenciamento. Tem gente que eu não tenho condições de construir tudo agora para mim poder licenciar o meu criatório. Mas você pode dar entrada no seu licenciamento agora e você que vai dizer quando o seu criatório vai ficar pronto e quando vai ficar pronto o seu licenciamento, porque isso depende do cronograma de construção e de execução do seu criatório, que é um dos projetos que é encaminhado ao órgão governamental. Então, a gente tem criadores, por exemplo, que a gente está fazendo a legalização, que já está com 2 anos no processo de legalização, porque ele está demorando para terminar a construção do criatório. Então, ele que determinou. A gente já tem a licença prévia, a gente já tem a licença de implementação. Agora, para marcar a vistoria, ele tem que terminar o criatório dele. Então, ele só vai fazer a vistoria quando ele terminar. Então, depende da verba do criador. Assim que ele terminar, a gente solicita a vistoria e pede o funcionamento do criatório. Então, isso foi opção do criador. Tem criadores que já têm a estrutura pronta. Se você tem a estrutura pronta, a tendência é sair mais rápido, né? Quanto mais pronto você tiver o criatório, com tudo certinho, mais rápido vai sair o processo de licenciamento, tá bom? Linde Ventura. Professor, as calopsitas são consideradas monogâmicas, fiéis aos parceiros, porque depois de anos de casal formado, eles começam a trocar de parceiros. Pode voltar novamente para o parceiro antigo? Bom, Linde, primeiro, calopsitas não são monogâmicas fiéis. Tá? As calopsitas são monogâmicas temporárias. A gente fala de monoganismo apenas na época de reprodução. Elas formam casais apenas na época de reprodução. Alguns psitacídeos, no caso das calopsitas, elas podem formar pares por períodos maiores, 2, 3, 4 anos. Mas eles sempre vão estar trocando de parceiros. Nós temos algumas espécies que existe o monoganismo fiel definitivo, que forma parceiro por uma única vez na vida. Não vai formar um segundo par. Tá? Então, mas no caso das calopsitas, você pode trocar todos os anos os casais sem problema nenhum. Nelson Mesquita, o criatório pode ser em ambiente aberto, com as gaiolas fora de 4 paredes? Pode. Você só precisa ter uma área de proteção para os animais. Pode, viveiros externos, viveiros maiores. Você tem que ter uma área coberta para proteção contra vento, chuva e intempéries. Mas pode sim, não precisa ser em ambiente fechado, pode ser em ambiente aberto. Depende das espécies, tá? Depende de uma série de situações ali. Ellison Castro, boa noite, doutor Paulo. O que eu preciso para me tornar um criador amador? E é possível, como criador amador, reproduzir exóticos? Bom, primeiro, Elson, não existe a categoria de criador amador para animais exóticos, que estão na lista que é obrigado ao licenciamento ambiental. Você pode ter quantos animais você quiser, comprando com nota fiscal, desde que você não reproduza. Se o teu intuito é reprodução, você tem que fazer o processo para virar um criador comercial autorizado ou você ter um criatório conservacionista, um outro tipo de categoria de criatório que você pode reproduzir esses animais. Mas na legislação atual, não existe criador amador. Ah, professor, mas o senhor está falando que eu quero só para reproduzir, mas não quero vender. Mas não pode. Hoje nós temos, por exemplo, o estado de São Paulo, ele coloca essa opção de tirar alguns filhotes, mas não para venda comercial. Mas é alguns estados que têm, que a gente falou numa das lives, se você não assistiu, São Paulo tem a resolução 94 e a 95 que fala sobre isso, tá? Mas, em forma geral, não tem essa possibilidade para criação amadora. Apesar de todo mundo falar que é criador amador, quando você tira filhotes, quando você reproduz,
Quando você anilha e quer vender e ganhar dinheiro, você não é mais amador, você é comercial. Tá? Existe a categoria de tutor. Você pode ter o animal, criar ele como animal de estimação. Algumas espécies, como calopsitas, alguns animais mais simples, você pode reproduzir os filhotes e ter eles sem problema nenhum, desde que você não comercialize. Aí você não precisa de um cadastro amador. Hoje, a categoria criador amador só existe para passariniformes silvestres, tá? Que é a categoria que você tem que fazer um cadastro no IBAMA para conseguir ser um criador amador CISPARES. Existe também a criação amadora para animais domésticos, para competição. Por exemplo, se associar a uma federação para você participar de eventos e torneios, aí você passa a ser um criador amador desde que você não comercialize. Então, tem uma série de pré-requisitos ali, tá? Queria iniciar um criatório, mas ainda não consigo bancar toda a estrutura. Tem alguma forma de iniciar com empréstimo, sendo que eu não tenho nada para dar como garantia? Bom, amigo, tem. Existe essas linhas de crédito, a gente faz todo o planejamento. Quando você faz um criatório com a gente, quando você monta um criatório com a gente faz toda uma infraestrutura, todo um planejamento, e a pessoa tem que ser muito sincera, né, com a gente. Ela quer montar o criatório, quer fazer a legalização, quer fazer o licenciamento, mas não tem dinheiro para pagar isso. A gente consegue, através de montagem de uma estrutura, uma linha de crédito, para que ela consiga custear até a legalização dela. A gente consegue fazer isso. Para quem quer entrar em contato com a gente, 66992130520, tem o contato, tem os outros telefones, tem os grupos de WhatsApp que você pode estar entrando e fazendo perguntas. A gente tem as nossas redes sociais que você pode estar deixando perguntas. Você tem todos os links dos nossos sites, das nossas páginas, dos nossos serviços. Em cada descrição do vídeo tem, é só você clicar e ir lá visualizar. Eduardo Trevisan, conheço criadores comerciais que montam galpões de alumínio, estruturas para estufas e outros de madeira, com os cuidados para iluminação e temperatura, obtendo ótimos resultados. Qual a sua opinião? São excelentes. Hoje, qualquer tipo de infraestrutura se cria animais. Cara, a gente conhece alguns criatórios no mundo todo, no Brasil e algumas regiões, criatórios fantásticos, com infraestruturas extremamente simples, extremamente adaptadas, como você está falando, Eduardo, reutilizando, por exemplo, galinheiros de frango, chiqueiros de porcos, estufas para hortas, galpões metálicos, container, a gente já fez criatório com container. Pessoal de Santa Catarina, pessoal próximo ao mar, gosta muito de fazer com container, compra o container, a gente faz todo o recorte, monta o criatório. Existe uma série de infraestruturas. Tudo a gente consegue adaptar, tudo a gente consegue mostrar vários modelos que você pode optar pelo aquele que vai caber melhor, aquele que vai ser mais fácil. Todos são. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é a região. Por exemplo, uma região que faz muito vento, que está suscetível a algum temporal, que está suscetível a algum tipo de intempéries ambientais, você tem que ter uma infraestrutura um pouquinho mais reforçada. Em algumas outras regiões, não há necessidade. As coisas podem ser muito bem adaptadas, tudo com tela, muito bem feito, com proteção bem simples e ter ótimos resultados e ter criatórios fantásticos, muito bem montados, com estruturas muito bem simples, muito bem adaptadas, com material reciclado, com materiais alternativos. Tudo isso é possível, desde que você conheça uma pessoa que saiba te dar essas dicas, que saiba te ensinar como montar e como reaproveitar isso. Aldineia Carvalho, podemos ter casais de calopsita e de roselas para compor o mínimo de casais para iniciarmos um criatório? Ou todos os casais precisam ser de aves exóticas? Olha, depende muito, sim. Dá para montar, sim. Tá? Dá para fazer uma composição de espécies, dá para fazer uma composição de animais para a gente iniciar a montagem de um criatório comercial, sim. A gente planeja tudo certinho para dar tudo certo e a senhora conseguir o seu criatório. Micael Murilo, o que leva as aves a virarem potes, mesmo com a comida e água, tendo aves fêmeas 2021 que várias vezes viram os potes? Cara, isso aí é normal dos psitacídeos. Eles brincam, eles gostam de brincar com a comida, eles gostam de virar pote, eles gostam de destruir as coisas, jogar comida na água. Cara, é deles. Isso é da natureza deles, isso é dos animais. O que você tem que fazer é proporcionar estruturas que evitem o mínimo desperdício. Então, fornecer enriquecimento ambiental de forma diferente dentro do recinto para que eles não virem o pote. Se eles não têm nada para fazer,
O recinto só tem puleiro e só tem a grade. Eles vão brincar com o pote. Isso é a primeira situação. Então, você tem que dar o pote, deixar comer e tirar. Tá? Isso é uma situação. Psitacídeos são dessa forma. Se você colocar alguma coisa para eles brincarem, para eles se distraírem, eles não vão virar o pote da comida e nem da água. Tá bom? Fernando Ronaldes. Doutor Paulo, aqui em São Paulo tem uma associação que cobra uma taxa de inscrição e disponibiliza anilhas da FOB. Isso procede? Isso existe em todos os lugares, tá? Qualquer associação, qualquer clube, tem vários clubes em São Paulo que você cobra uma inscrição e compra anilhas da FOB, mas a anilha da FOB é uma anilha de marcação, não serve para nada. É apenas uma identificação para você poder participar dos eventos da FOB. Se você quiser adquirir anéis FOB para participar dos eventos da FOB, pode se inscrever nessa associação. Lembrando que você vai ter que ter um anel comercial num pé e o anel da FOB no outro pé. Lembrando que a FOB é uma Federação Ornitológica Brasileira que não tem nada a ver com órgãos governamentais, ela não autoriza, ela não licencia, ela não regulariza nenhum animal, é apenas um clube associativo que vende anéis de marcação para você poder participar dos eventos da FOB. Para animais domésticos, esses anéis são válidos, tá? Para exóticos, não. Elmo Santos, a comercialização apenas via marketing digital e redes sociais viabiliza o negócio ou uma loja física pode ser interessante? As duas coisas, tá? Tanto a venda pela internet, dependendo da sua logística, dependendo da onde você tem, como é que é facilidade de enviar os animais, seu Elmo, facilita. Mas ter uma loja física sempre auxilia bastante, principalmente a venda na sua região. Aí a gente tem que estudar a sua região, tem que estudar onde você quer montar o criatório e ver qual vai ser a melhor estratégia possível. E aí a gente indica até isso, o que você precisa fazer para poder ter os resultados da forma correta. Tá? A gente tem uma equipe de marketing fantástica. Dentro do projeto, você ganha todo o marketing, você ganha... Quem é que adquiriu o processo de licenciamento com a gente ganha todo o plano de marketing, ganha sites profissionais, ganha todo um auxílio de uma equipe fantástica que a gente também ajuda na comercialização dos seus animais. Micael Murilo, existe criação de grandes felinos no Brasil? Não, é proibido a criação de grandes felinos no Brasil. Sei que fora tem, mas no Brasil é proibido, tá? Somente criatórios, centros setas e centros de conservação, tá? Não é permitido criatórios comerciais, apenas centros de reabilitação e centros conservacionistas, tá bom? Não tem para felinos no Brasil, é proibido de grande porte. Tem pequeno porte, também é proibido qualquer tipo, tá? Nativos, né, silvestres. Aldinéia Carvalho, uso de alimentos como pedaços de cana-de-açúcar, coco verde, espiga de milho, serve como distração para as aves? Serve. O senhor aconselha como enriquecimento ambiental? Sim. Isso ajuda a distrair as aves? Sim, ajuda bastante, tá? Queria agradecer a presença de todos novamente, desejar um bom final de semana a todos, muita saúde e paz. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, se inscreve no nosso Instagram, se inscreve no nosso Facebook, se inscreve no nosso site, entre em contato com a gente, aproveita todos os vídeos, divulga, ativa o sininho, deixa o like, compartilha, clica aí no link abaixo, entre em contato com a gente vai realizar o seu sonho. Valeu, tchau, tchau.